Estamos a falar sobre essência debaixo do tema Deixe florescer a sua melhor versão. E eu separei aqui 5 definições de essência, porque é tão extenso, tal como eu falei já aqui de forma muito rápida o que é deixar florescer a sua melhor versão, qual é a sua melhor versão, o que está ligado a isso. Eu vou trazer aqui rapidamente 5 definições de essência. A primeira é: essência é um termo usado em filosofia e teologia para designar a propriedade ou conjunto de propriedades que fazem de uma entidade ou substância o que ela é e o que ela tem por necessidade e sem a qual perder a sua identidade. Isso expressa um bocadinho do que eu já trouxe aqui, de que nós vamos estar a falar, de quem você é, do que há latente dentro de si, a força que há em si, a precisidade que você é, a pessoa grandiosa que está dentro de si. Muitas de nós, essa pessoa, essa nossa real essência, silenciada, está escondida, está sufocada, está abafada, porque estamos numa sociedade onde a cópia também é réplica. Ela já é cópia, mas a cópia ainda é réplica. Mas vamos chegar até aí. A segunda definição que eu tenho aqui diz que a essência fala de quem você é, fala do seu verdadeiro ser, fala de sua identidade. É isso aí, Liliana. A outra definição disse que trouxe 5 definições. A outra definição de essência, que é a terceira definição, é que a essência é aquilo que faz com que um ser ou um objeto seja aquilo que é. Ou seja, é crucial sermos nós mesmas. É crucial nos descobrirmos e florescermos naquilo que somos. É indispensável o conhecimento de quem realmente somos. Quarta definição de essência. Essência é também descrita como a natureza e características que constituem uma pessoa. Constituem uma pessoa, ou seja, essas características te distinguem das demais pessoas. Essas características me distinguem das demais pessoas. Essas características fazem-me ser a Irina e fazem, no caso vou usar de exemplo aqui a minha irmã que está a cumprir muito bem o papel que eu vos pedi no início. Participem, se falar aos vossos corações, manifestem, façam alguma coisa, ponham um coração, ponham um amém, alguma coisa, pronto. Características que me distinguem da Denise, no caso ela é minha irmã de pai e mãe, mas no entanto os nossos DNAs são totalmente diferentes. No entanto, ela é Denise, eu sou Irina, somos filhas da mesma mãe, do mesmo pai, mas somos diferentes. Quinta e última definição, não estamos a terminar a live, é das 5 definições. Essência é a realidade. Essência é a realidade persistente. Eu vou repetir: persistente num ser, mas além das. Eu dizia, mas além das modificações, além das circunstâncias, além das situações adversas, além de momentos bons e maus que surgem acidentalmente. Ou seja, a sua essência está além de qualquer circunstância que possam advir. A sua essência vai além de ambientes ao qual você possa chegar, entrar, encontrar.
Eu sou Irina, independentemente de estar em Portugal, eu sou Irina, independentemente de estar num ciclo de amigas que, por exemplo, vou assim dizer, num ciclo de amigas que façam coisas que eu até mesmo não concorde. Por quê, pastora? Porque a verdade é verdade, ainda que ninguém o diga, ainda que ninguém concorde. Assim como a mentira é errado, é mentira, ainda que todos o digam. Eu não sei se eu estou a conseguir trazer entendimento do que é realmente essência. E é sobre isso, né, debaixo dessas 5 definições que eu trouxe aqui sobre essência, que eu quero falar rapidamente com vocês sobre 2 personagens da Bíblia, 2 mulheres que defenderam sua essência, porque nós não falamos só, nós trazemos as escrituras como prova de que é real, como prova de que é possível, como prova de que não é como é que dizem aí fora, bungle, né? Vocês permitam que eu esteja à vontade, né? Digam aí, posso ficar à vontade, né? Digam aí, posso ficar à vontade? Alguém para me responder? Alguém para me responder? Posso ficar à vontade? Posso? Ninguém para... Amém, amém, amém. Amém, ok. Amém, já estou... Amém. Bora, continuamos. Pronto, eu estava a dizer que debaixo desse tema eu quero provar biblicamente, falando de 2 mulheres que defenderam a sua essência até o final, mesmo que as custasse as suas vidas. E essas mulheres a sua história está no livro de Êxodo, é rápido, é pequeno, eu vou ler rapidamente. O nome dessas 2 mulheres, vou só desligar a minha internet da Unitel, porque está sempre a fazer mensagens e a cair. Prontos, de volta. Eu dizia que o nome dessas 2 mulheres é Sifra, uma, e a outra é Puá. Eu acredito que quem é amante das escrituras, quem é crente que medita nas escrituras, que eu acredito que todas nós somos, já ouviu falar dessa história incrível, dessa história de ousadia. Amém? 2 mulheres muito fortes, 2 mulheres destemidas, corajosas, que foram designadas como parteiras naquela época, no Egito. Essas 2 mulheres mudaram o destino de todo o povo israelita. E por quê? Pelo modo destacado a qual a Bíblia as menciona. Eu devo dizer que elas não eram parteiras comuns, não eram parteiras que todos tivessem aquele acesso direito, eram parteiras destacadas. Atrevo-me a dizer que eram parteiras líderes, destacadas, assim dizer. Fica aí até o final, que eu prometo que você vai gostar. Fica aí até o final, que eu acredito que você vai compreender bem o que eu quero trazer nessa noite. E essa linda história está em Êxodo 1, eu vou ler rapidamente, Êxodo 1, 15 a 17. A Bíblia vai dizer: E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e o nome da outra Puá. E ele disse: Quando fizerdes o trabalho de parteira, as mulheres hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-los. Mas se for filha, elas deverá viver. Mas as parteiras
temiam a Deus. As parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos deixando-os viver. Essa história, rapidamente, para trazer aqui o entendimento de quem talvez não tenha ainda contato ou não conhece essa história fala do nascimento de Moisés. Naquela altura, vamos voltar um bocadinho mais. Quando José foi para o Egito, quando José foi governador do Egito, o homem que estava assim abaixo apenas de Faraó, depois de um tempo, como é sabido aqui por muitas, os familiares de José foram todos transferidos por José para o Egito. No decorrer desse período todo, os israelitas, vamos ficar por israelitas, tinham total liberdade, acesso, vantagens, viviam bem no Egito, porque estavam sob proteção de José, que na verdade era o dono de tudo aquilo, o que mandava ali abaixo do faraó. Só que depois de um tempo José morre, e após a morte de José, também depois de um tempo morre o faraó que elegeu, vou assim dizer, José a governador. E o faraó que entra em seguida, segundo a Bíblia, não teve conhecimento das histórias passadas. Ele não soube de José e nem sabia exatamente por que o povo israelita estava ali no Egito. Esse faraó, por que cargas d'água a Bíblia não menciona, mas ele sentiu-se ameaçado pelo povo israelita. Tal como a palavra afirma, desde Gênesis, a palavra de ordem de Deus para os israelitas é que multiplicassem como areia, que fossem incontáveis como areia, como as estrelas dos céus, e estava justamente a acontecer isso. E o faraó sentiu-se ameaçado mediante isso. Então, foi daí que entrou essas duas mulheres, Shifra e Puá, que eram na altura parteiras israelitas. Ameaçado, Faraó deu a ordem a essas mulheres, tal como acabamos de fazer a leitura aqui, que todo filho israelita que nascesse de sexo masculino, que esse mesmo filho fosse morto. Ou seja, ele estava a induzir essas mulheres a cometerem assassinato a cada filho homem que nascesse. Mal nasceu, já era abortado o seu destino. Mal nasceu, já tinha o seu destino totalmente cortado. Era um instinto. Ele queria que elas fizessem isso. Mas como também lemos aqui, essas mulheres tinham temor a Deus, porque o povo israelita era o povo de Deus. E foi daí que mais lá na frente nós vamos perceber, né, o que essas mulheres reagiram, como elas reagiram, o que elas responderam. Ou seja, por que eu afirmo que elas preservaram a sua essência mediante a circunstância que se encontraram? Por que elas não se deixaram engolir pelo medo, pela circunstância, pela situação, pelo desafio que elas se encontravam? Mas diante dessa leitura, diante dessa história, dessa breve, como é que eu digo? Dessa breve introdução, eu parafraseando meu pensamento, não está escrito, não, meu pensamento de acordo com aquilo que eu li, eu posso parafrasear que elas, Shifra e Puá, ao ouvirem de Faraó, vocês deverão matar todo o bebê do sexo masculino. Elas, no seu interior, naturalmente que elas não podiam tirar para fora, porque estavam diante de uma entidade
e a maior entidade daquela nação na altura, humanamente falando, elas cá eu parafraseando no meu entendimento, elas no seu interior, elas devem ter dito no seu íntimo, não, não, não. Nós não fomos chamadas para matar, nós fomos chamadas para gerar vida. Esse é o trabalho de uma parteira, esse é o trabalho de uma médica que trabalha nessa área. Ela é chamada, ela é formada, ela faz o juramento para gerar vida, para trazer a vida e não para matar, não para abortar destinos. Amadas, queridas que estão aí do outro lado, sua essência, a sua identidade consiste em você ter segurança de quem você é, do que você foi chamada para fazer. E eu acredito que foi isso que essas mulheres identificaram. Elas tiveram segurança, porque dizer não a um faraó é preciso você saber o que você carrega. É preciso você saber o que está sobre a sua cabeça. É preciso você saber qual a tua cobertura. E isso que eu acabei de dizer faz-me lembrar a quinta definição do que é essência. Eu disse que a essência é a realidade persistente num ser mais além das modificações que surgem acidentalmente. Manter a sua real essência, essas mulheres terem mantido a sua real essência debaixo dessa pressão que lhes foi aplicada, debaixo dessa ordem, não foi um pedido, atenção, foi uma ordem, senão um decreto lançado por Faraó. Essas mulheres rejeitaram uma ordem, desafiaram a pessoa mais poderosa daquela época, humanamente falando, que é o Faraó. ATT. Naquela altura, a ordem de Faraó, quando não cumprida, era morte na certa. Era morte na certa. Ou prisão. A pessoa ou era detida ou era morta. Ou seja, elas estavam em uma situação de vida ou morte. Era ou defender quem sou, ou responder a essa pressão. Ou defender a minha essência, ou responder a essa pressão. Isso é muito... Eu não sei se vocês estão a entrar para aquilo que é a nossa mensagem, se eu estou a conseguir trazer entendimento para vocês, mas eu assim, cá para mim é muito forte. Porque assim, queridas, ninguém se posiciona deste jeito. Ninguém se posiciona desse jeito, com tamanha coragem, com tamanha ousadia, com tamanha segurança, com tamanha ousadia, com tamanha intrepidez, se não tiver segurança de quem é, se não tiver segurança da sua essência, dos seus princípios, daquilo que carrega, da sua natureza. Ninguém enfrenta assim Faraó se não tiver segurança. Então, aí está a necessidade de não andarmos na terra por andar, de não vivermos por viver, de não ser mais uma, de não ser com todo respeito, Maria vai com todas, de não sermos guiadas por todos os ventos, de não sermos conduzidas por todos os ventos, por oportunidades, de não sermos movidas mediante as situações. Essa é a importância, porque situações, como é que eu disse aqui na definição, situações que acontecem acidentalmente, como é que se diz, o de repente, como é dito agora, né? As pessoas usam muito essa expressão, o de repente bate à porta de todas nós.
Mas a questão está não no de repente, mas como vamos reagir ao de repente. Não está em aparecer ou viver o de repente, mas como vamos responder ao de repente. É isso que faz a total diferença. É isso que fez a diferença na vida dessas mulheres. Essas mulheres eram israelitas, elas sem sombra de dúvidas, elas foram movidas pelo temor a Deus. E a Bíblia aqui na leitura que nós fizemos reforça isso, que elas foram movidas por temor a Deus. Esse mesmo temor gerou sobre elas a força e o posicionamento que elas tiveram. Gerou a elas a força e o posicionamento, a estratégia que elas usaram para lidarem com essa situação, para lidarem com essa ordem que veio de Faraó. E biblicamente vou provar no mesmo livro de Êxodo que nós acabamos de ler, um bocadinho mais abaixo, nós estamos a ler Êxodo 1, lemos de 15 a 17, agora aqui mais um bocadinho para baixo, de 18 a 20, a Bíblia vai falar que o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste essas coisas? E salvaste os meninos deixando-os viver. E as parteiras disseram a Faraó: porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras chegassem até elas. Por isso, Deus agiu bem com as parteiras e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. Tornou-se um povo muito forte. Elas transformaram a pressão em coragem. Elas não se deixaram engolir pela pressão de Faraó. Elas não se deixaram engolir, não se deixaram pressionar pelo poder de Faraó, pelo título de Faraó. Elas perceberam que acima de Faraó havia um Deus maior, que ao defendermos a nossa essência, ao defendermos quem realmente somos, ele entra em defesa. Porque ser nós mesmas é representar a ele. Porque a nossa identidade, a nossa essência não é sobre nós, mas sobre o nosso Criador. Logo, quando nós estamos a ser nós mesmas, nós estamos a representar a ele. Então, quando nós estamos a cumprir os princípios das Escrituras, quando nós estamos a ser movidas pelo temor gerado nas Escrituras, o Senhor entra em defesa a nós. Por quê? Porque a palavra vai afirmar que tal como ele é, assim somos nós. Aleluias, amém? Vocês vão ver aqui muito aleluia, muito amém. Queridos ou queridas, o verso 20 que nós também lemos aqui nos remete que quando transformamos uma crise em testemunho, sempre vai afetar outras vidas. Quando nos posicionamos da forma correta, quando nos posicionamos, respondemos à situação adversa, não deixando de ser quem realmente somos, nós afetamos vida. Gerar um testemunho dói. Gerar um testemunho dói, porém vale a pena. Vocês conseguem imaginar a pressão que estas mulheres sofreram? A forma como elas estavam movidas pelo medo. Foi difícil para elas gerar esse testemunho. Então, eu repito, gerar um testemunho dói, mas vale a pena. Por quê? Com propriedade, quando nós geramos um testemunho, com propriedade, nós vamos estender as mãos para outras pessoas e dizer a essas pessoas: vem comigo, ou dizer a essa pessoa: vem comigo, eu já passei por aí e venci. Eu já estive aí e venci.
Eu já fui submetida a essa situação e venci. É esse o privilégio de poder gerar, de poder passar pela dor e não deixar ser vencida pela dor. De passar por situações adversas e não se deixar ser vencida por elas. Por quê? Porque sempre vai gerar um testemunho. E esse testemunho sempre vai afetar outras pessoas. Por quê? Porque testemunho gera testemunho. E toda mulher, todo ser que respira, todo ser vivente, nunca, de forma alguma, nunca é o mesmo após ter vencido uma dor. Nunca é o mesmo até após ter vencido de forma sábia, de forma correta, sem quebrar princípios, sem deixar de ser ele mesmo, nunca vai ser a mesma pessoa. Por quê? Porque a palavra não mente. Aleluias. Essas mulheres, elas certamente passaram pelo corredor do medo. Elas foram, sim, foram submetidas ao medo. Elas passaram pelo corredor do medo. O que cá por mim é super normal. O medo não é algo negativo. O negativo é de se deixar dominar pelo medo. Medo é algo que todos nós estamos sujeitos a passar. Todos nós somos submetidos. Mas, como eu disse lá na frente, o problema não é o medo, é como respondemos ao medo. Essas mulheres passaram pelo corredor do medo e nós vimos aqui, nós lemos juntas como elas responderam ao medo, como elas venceram o medo. Mas aí, depois disso, é que vem a questão. O que fazemos com o medo? Como reagimos ao medo? Nós vamos nos entregar a ele? Ou vamos responder com temor a Deus? Vamos ser deixadas, vamos ser levadas pela circunstância? Ou vamos nos lembrar de quem somos? Vamos ser movidas pela situação do momento? Ou vamos lembrar de quem somos? Vamos trazer ao de cima a nossa real essência. Quem realmente somos? Como eu disse, o certo é certo, ainda que ninguém faça. O errado é errado, ainda que todos façam. Deep. Ouça, querida. Há vários mistérios por detrás do temor a Deus. Há vários mistérios por detrás do temor a Deus. Repare que a Bíblia não cita o nome do faraó. O faraó do tempo de José, a Bíblia fala do nome dele. Mas o faraó que sucedeu a esse faraó do tempo de José, a Bíblia não menciona o nome dele. Porém, a Bíblia cita o nome dessas duas mulheres incríveis que preferiram o temor a Deus ao que o medo dos homens. Deep. Isso nos remete, isso nos lembra que um título não faz com que uma pessoa deixe um legado. Não é por título. Um título não faz com que uma pessoa deixe uma marca. Mas o temor, o temor ao Senhor, sim. O temor ao Senhor, sim. E isso me faz lembrar rapidamente de Ruth e a sua colega. Como é que se chamava o nome dela? O nome assim bem... Alguém diz-me aqui rapidamente qual é o nome da rival da Ruth? De repente apagou uma história que eu amo tanto. Orfa. O Espírito Santo sempre fala, ele está aqui no nosso meio. Se vocês perceberem, no início, a Bíblia conta a história de duas mulheres, duas noras. Mas no final da história, só um nome prevaleceu, o nome que optou pelo temor.
Um nome que optou pela lealdade de quem ela era, com a lealdade do que ela carregava. Independentemente do novo, independentemente do alheio, porque Ruth não sabia para onde estava a ir, era tudo novo, era tudo alheio para ela, mas no entanto Ruth ouviu a voz da sua essência, ouviu a voz daquilo que carregava, de quem realmente era, e ela escolheu o certo, e Ruth foi mencionada até o final, mas Orfa foi apagada da história. É isso que acontece com quem prevalece. É isso que acontece com quem defende a sua real essência. É isso que acontece com quem responde debaixo da força da sua essência, independentemente das situações que se encontra. Querida, é um perigo. Ouça bem, se você puder anota. É um perigo o desconhecimento de quem somos. Porque quando assim acontece, as crises tendem a nos engolir. Quando assim acontece, qualquer vento nos leva. Quando assim acontece, qualquer tempestade nos derruba. Quando assim acontece, qualquer situação, nós achamos que está acima, que está além, que é forte demais, eu não vou conseguir. Quando a palavra diz que não haverá nenhuma tentação a qual não possas suportar. Ouça, há um determinado tempo para absolutamente tudo debaixo dos céus. Por mais doloroso que seja, por mais que doa, tudo tem um determinado tempo, vai passar. Não responda à flor da situação. Não seja movida pelo momento, pela situação que é momentânea. Eu te garanto, é momentânea. A palavra não mente. Essa situação é momentânea. Vai passar. Não responda sob o calor dela. Não reaja debaixo do calor dessa tempestade. Não deixe de ser quem você é, porque está a doer. Não deixe de ser quem você é, porque você foi enganada. Não deixe de ser quem você é, porque você confiou demais na cicrana e na fulana, e ela não foi aquilo que você esperou ser. Não deposita confianças demasiado a homens. Maldito é o homem que confia no homem igual. As decepções são certamente frutos de confiança demasiada a homens. Não sufoque a sua essência mediante a circunstância. Não deixe de ser a mulher preciosa, a mulher valente, a mulher forte, a mulher capaz, a mulher linda, a mulher bela, a mulher sábia que você é, por conta das dores que foram criadas pelas pessoas. Libera perdão e segue. Libera perdão e caminhe. Não se mantenha no chão. Não permaneça no chão. Não dê louvores ao teu problema. Levanta, sacoda a poeira e marcha. Há um novo dia lá para começar. Há um novo dia. Aleluias. Eu acredito, porque é isso que tem acontecido. Muitas são as vezes em que nos deparamos com situações, circunstâncias que parecem ser maiores do que nós. Parecem estar além de nós. Situações a quais nós nos sentimos totalmente desamparadas, despreparadas. Não sabemos como responder a essas circunstâncias. E elas às vezes tendem, porque acabam definindo quem somos. Elas acham que estão a definir quem somos. Por quê? Ao entregarmos na dor com maior facilidade, há deturpação de identidade, há deturpação da nossa essência. Por quê? Porque nós respondemos de acordo com aquilo que a situação nos demonstra. Nós respondemos
ou escolhemos responder de acordo à situação do momento e não aquilo que realmente somos, aquilo que realmente sabemos, a força que realmente temos latente em nós. Às vezes até nós, de tanto louvor que demos à situação, perdemos de vista quem realmente somos. Perdemos de vista o que realmente está latente em nós, quem realmente somos, a força que carregamos, como podemos vencer, como podemos responder a essa situação. E o que acontece? Nós acabamos deturpando completamente a nossa real essência. Acabamos deturpando completamente a nossa real essência. Mas essas mulheres a qual nós estamos a falar nessa noite, se vai para o ar, essas mulheres nos demonstram que a pressão, as circunstâncias, elas não podem apagar, elas não podem deturpar de forma alguma a nossa essência. Logo, nós escolhemos o que queremos ser. Eu vou repetir. Nós escolhemos o que queremos ser. Cada um tem o caminho, tem o seu caminho. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua essência. Ninguém é igual a ninguém. Deus não é ilimitado. Todos nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Portanto, é uma perca de tempo se comparar a alguém. Ninguém é igual a ninguém. Eu disse que todos nós temos uma essência. Todos nós temos uma personalidade. Todos nós temos uma autenticidade. Todos nós temos uma singularidade. Ninguém é igual a ninguém. A ordem de Faraó para essas mulheres era de matar. Matem todo filho do sexo masculino que for gerado. Matem todo homem, todo filho de sexo masculino que for nascer. Matem. A ordem era matar. Mas elas escolheram serem quem elas realmente são. Elas escolheram defender a sua essência. Por mais que que elas estivessem entre a vida e a morte, elas disseram não. Morremos, mas morrendo somos nós mesmas. Morremos, mas morremos defendendo o que nós acreditamos. Elas escolheram defender sua essência e elas não permitiram, elas não aceitaram ser quem lhes estava a ser imposto, porque isso estava a ser imposto. A partir do momento que elas abraçassem, que elas tivessem abraçado essa ordem de Faraó, estava a ser imposto a elas, outras pessoas, outras mulheres. Porque não era aquilo que elas eram. Querida, se você puder, anota aí. No mundo real a que vivemos, sempre estaremos sujeitos ao corredor das escolhas. No mundo real a que vivemos, sempre estaremos todos sujeitos ao corredor das escolhas. Mas ouça com atenção. Escolhas definem destinos. As suas e as minhas escolhas definem destinos. Essas mulheres tinham o destino de uma nação em suas mãos. Essas mulheres carregavam o destino de uma nação em suas mãos. Você talvez diga, mas quem sou eu, pastora? O que é que eu carrego? Ah, pastora, é mais uma. Ah, pastora, não. Será que essas mulheres tinham noção que o posicionamento delas estava a defender toda a nação? Elas tinham noção de que esse posicionamento delas, por detrás, estava uma geração, uma nação. Ouça,
Escolhas definem destinos, pois elas carregam responsabilidades. As tuas e as minhas escolhas definem destino. É importante é importante saber quem você é. E defender, não basta saber, é necessário defender. Não basta só saber, é necessário defender. E não defender quando está tudo bem. Não defender quando tudo vai bem, mas em todas as circunstâncias. Porque há uma promessa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A resposta da aflição é o bom ânimo. E não se dobrar a ela. É ter bom ânimo. Aleluias. As nossas escolhas carregam responsabilidade. É importante que você saiba quem você é, para que você possa ter convicção, de suas escolhas, para que você possa ter convicção das suas decisões. É necessário que você saiba quem você é, para que você possa ter convicção das suas escolhas, das suas decisões, da sua essência, dos seus sonhos, para que você possa ir atrás deles. Aleluias. Você que está aí do outro lado, por favor, anote isso. Não só anote, guarde no seu coração. O impacto começa a partir da tua realidade. Qualquer coisa que você queira viver, qualquer coisa que você queira alcançar, qualquer novo nível, ele tem impacto a partir da sua realidade, não da realidade da tua amiga, não da realidade da tua vizinha, não olhando para o jardim da tua amiga, não comparando a tua situação com a da tua amiga. O impacto começa a partir da tua realidade. Quando você aceita quem você é, quando você reconhece as suas qualidades, quando você, em vez de se colocar para baixo, você traz ao de cima a preciosidade que você é. Quando você, ao invés de achar que o que os outros fazem é o bom, é o melhor, mas o que você faz nada dá certo, o que você tem não é bom. Não. É a partir da tua realidade, é assumindo quem você é dando vida a quem você é florescendo a sua melhor versão. O impacto começa a partir da tua realidade, de quem você é, a partir da sua essência. Aleluias. Eu consegui ajudar alguém nessa noite? Você foi edificado por essa mensagem? Alguém pode manifestar aí? O Senhor falou o seu coração por meio dessa noite, por meio desse encontro. Antes que eu deixe o conselho dessa noite, eu quero que você manifeste e diga-me se você foi ajudado, porque foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês sobre a força e o poder de defendermos a nossa essência, de sermos nós mesmas, de descobrirmos o que podemos, aonde podemos chegar, a força latente que está dentro de nós, a mulher guerreira que somos, a mulher fantástica que você é. Você foi ajudado nessa noite? Eu consegui despertar em si a sua essência, consegui despertar em si o desejo de descobrir quem você é, o desejo de ir atrás de quem você é, o desejo de exaltar as suas qualidades e parar de achar que os outros são sempre melhor do que você? Amém. 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 Então eu posso deixar aqui o meu conselho para essa noite? Amém. Amém. Amém.
Uau, Deus seja louvado. Então eu posso deixar aqui o meu conselho nessa noite. Amém. Amém. Anota aí o meu conselho. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. O meu conselho para você que está aí do outro lado e para mim nessa noite é o seguinte: todo fingimento tem prazo de validade. Deixe, por favor, deixe florescer a sua melhor versão. Como, pastora? Pelo conhecimento de quem Deus é. Ouça, quanto mais você o conhece, mais você se conhece. Esse é o meu conselho para si nessa noite, para mim. Amém? Exatamente. Todo fingimento tem prazo de validade. Deixe florescer sua melhor versão. Por meio de quem Deus é. Esse é o meu conselho para si nessa noite. Espero mais uma vez que vocês tenham sido edificadas por esses encontros. Que estamos de volta. Deus abençoe a cada uma de vocês. Eu quero pedir a você que está aí do outro lado, que ainda não me segue, siga a página. Os encontros vão ser, vamos continuar, são 2 vezes ao mês, toda primeira segunda-feira de cada mês e toda última segunda-feira de cada mês às 19 horas. Então, por favor, siga para que todo encontro você esteja presente, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Vamos firmar o que falamos aqui nessa noite? Amém, vamos orar. Fecha aí os seus olhos, não dependa da minha oração. Eu acredito que nessa noite, de alguma forma, o Senhor falou ao seu coração. Então, naquilo que o Senhor falou ao seu coração, naquilo que ministrou ao seu coração, você vai orar com base a isso. Senhor, eu ouvi, eu acredito e eu quero colocar em prática, eu quero ser assim, eu quero ser quem eu sou, eu quero que, Senhor, faça florescer a minha melhor versão, faça florescer quem realmente eu sou. Se algo, de alguma forma, de forma inconsciente, eu tenha vivido debaixo de fingimento, eu tenho estado a viver quem eu não sou, tenho estado a dar vida num personagem. Senhor, por favor, abre os meus olhos e direciona-me àquela mulher que o Senhor me predestinou a ser. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, nós queremos te render graças, queremos te render louvores. Espírito Santo, obrigada pela tua presença no nosso meio. Obrigada pela forma como o Senhor falou aos nossos corações. Obrigada pela forma como o Senhor rasgou o nosso entendimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais do que termos sido ouvintes, nós queremos ser praticantes. Pai, que nessa noite os meus olhos se abram. Que nessa noite eu desperte para a minha real essência, para aquilo que realmente o Senhor me propôs a ser aqui na terra, para aquela que é a mulher que o Senhor me predestinou a ser, para aquela que é a mãe, para aquela que é a esposa, para aquela que é a serva, para aquela que é a funcionária, para aquela mulher que o Senhor me predestinou a ser aqui na terra. Senhor, tira os meus olhos do jardim alheio. Tira, Senhor, o meu coração de toda a comparação e Pai, posiciona o meu coração, os meus olhos a mim, para que eu cresça naquilo que eu sou, para que eu desenvolva naquilo que eu sou, para que eu desperte quem realmente eu sou, para que eu possa florescer a minha real essência, para que eu, em nome do Senhor Jesus, não ande por andar sobre essa terra, não viva por viver sobre essa terra, e eu desenvolva e eu seja
quem realmente o Senhor me propôs ser aqui na terra, quem realmente o Senhor me destinou a ser aqui na terra, para que eu floresça dentro daquilo que eu sou, para que eu avance, multiplique, cresça dentro da minha real essência. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que essa mulher desperte nessa noite. Para que essa mulher, esse homem que está aí do outro lado, desperte, nasça, floresça, avance dentro da sua realidade, dentro daquela que é o seu padrão, dentro daquela que é a sua essência, que ela encontre beleza, que ela encontre regozijo, que ela encontre satisfação em ser ela mesma, em ser ele mesmo. E que mediante essa descoberta, esse novo nascimento, essa nova mulher, o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar essa live gravada. Você que não conseguiu ficar até o final, eu recomendo, volta a assistir. O Senhor falou muito aos nossos corações nessa noite, amém? Volta a assistir essa live e me ajude. Vá para a minha página, tira o link, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe nos seus stories, partilhe bastante para que o Instagram perceba que é algo relevante e vá para mais pessoas e mais vidas sejam alcançadas. E assim você me ajuda a avançar o reino dos céus debaixo desse propósito. Amém, que o Senhor me confiou. Agora, algo muito importante para você que está aí do outro lado. Eu disse-vos aqui que você consegue florescer a sua melhor versão pelo conhecimento de quem Deus é. Que quanto mais você o conhece, eu vou deixar gravada, não se preocupem. Foi algo muito extraordinário. Se puder, assista. Quanto mais você se conhece, mais você o conhece. Mas, conhecendo ele, começa por aceitando ele. Então, você que está aí do outro lado, que nunca fez Jesus como seu Senhor e Salvador, aí onde você estiver, na rua, em casa, onde você estiver, coloca a mão assim no seu coração, repita após mim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu creio e me arrependo dos meus pecados. Por isso eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador.